Ave, patres et conscripti populi Romani. Bene reditis exploratoris Rome antiche, gaudio vos hic essi. Neste exato momento em que gravo o vídeo, a edição ainda está longe, muito longe, de ser concluída. Porém, mesmo assim, já sei que este documentário será bastante longo, talvez um dos mais longos do canal, e lhe peço desculpas desde já por tomar tanto do seu tempo. Só que, na preparação do roteiro, os detalhes importantes que encontrarmos, em especial nas narrações de Plutarco e Appiano de Alexandria, eram inúmeros, e eu não poderia privar vocês de nenhum deles, mesmo ciente de que isso comprometeria a retenção total ou parcial desse vídeo. Então, com a esperança de segurar seu interesse sem cansá-lo, decidimos dividir este documentário em duas partes. É a primeira vez que optamos por essa escolha, e espero que seja bem-vinda por vocês. Que a benevolência dos deuses de Roma me ajude com a vossa compreensão. Antes do documentário de hoje, porém, me permitam deixar uma resposta rápida para Felipe, um seguidor do canal. São informações sobre a língua latina. Não é certeza, mas é bem possível que este encaixe possa ser interessante também para alguém de vocês. Aliás, quem quiser levantar uma dúvida, um argumento, uma consideração própria, uma crítica, tudo isso é bem-vindo e serei muito feliz em poder responder ou diretamente no seu comentário ou até, como nesse caso, no começo de outro vídeo. Ele, Felipe, fez alguns ajustes sobre a minha pronúncia da língua latina. Comentou que quando uma palavra começa com H, o som daquela palavra se torna semelhante ao da antiga língua germânica, quase como no alemão atual. Tomemos a palavra house, de casa, por exemplo. Tem um som mais seco e forte. Já no inglês, o H de house é mais suave. E Felipe está coberto de razão. Na época de César, a pronúncia do H era similar à alemã, um som audível, marcante, quase uma R bem aspirada. Naquele período, o latim trattava o H como uma consoante plena, e a língua fazia questão de destacá-la durante as conversas. Com o passar dos séculos, no latim tardio, o H se tornou uma letra muda. No latim eclesiástico, que ainda é bastante utilizado hoje nas igrejas católicas, o H é quase sempre mudo, silencioso. Alguns exemplos fundamentais que ainda usamos ou herdamos podem ser hic, ec, hoc, homo, hostis, adere, hereditas, ortus. O Felipe também ressaltou corretamente que no alfabeto latino clássico escrito não havia distinção entre U e V. A letra U, graficamente, não existia ainda. Escrevia-se sempre V, mas a pronúncia era sempre de U. O W, como em Windows, Web, Wafer e muito mais, geralmente em inglês, né? Um exemplo mais fácil ainda, a mítica frase de César, veni, vidi, vici, ou vici, soaria algo meio estranho como
Weni, Widi, Wiki. No entanto, un padre di oggi falaria veni, vidi, vici. O mesmo vale para o ditongo AE, como por exemplo a saudação romana mais famosa eu diria, de todos os tempos, Ave César, que aos tempos do grande ditador soaria como Ave Caesar, para depois se transformar nos séculos em Ave César. A verdadeira certidão de nascimento do U na língua latim como letra independente da V e sua pronúncia exclusiva, que continuava a mesma dos tempos romanos, veio só por volta do 1500. Sobre a letra V com pronúncia V de hoje, ela começou a aparecer no período do Tardo Império, se desenvolveu na Idade Média, mas a grande confusão nos textos literários era tão grande, enorme, uns usavam como vogal e outros como consoante. Então, a maior confusão até para ler. A padronização definitiva acontece sempre por volta do século XVI, onde humanistas, estudiosos e editores da época começaram a exigir uma reforma ortográfica e uma distinção definitiva clara para facilitar a leitura e compreensão dos próprios textos na Europa toda. V passaria então a representar exclusivamente a consoante e U a vogal. No canal adotamos um estilo próximo ao latim atual, eclesiástico, que você escuta nas igrejas. O V com som de V, o H mudo, o suave, como no inglês, e o AE com som de E. Talvez nas minhas mensagens de saudação, no começo de todo o vídeo, ficaria mais intrigante segurar o latim clássico? Não sei. Sinceramente não sei responder, mas de qualquer forma nós voltaremos sobre isso futuramente com um vídeo dedicado exclusivamente à língua latina. Afinal, mesmo existindo apenas nos ritos católicos, na biologia, na química e alguma coisa ainda no direito, como habeas corpus, por exemplo, descobrir mais alguma coisa sobre nossa língua mãe é sempre fascinante, eu acredito. Esta elucidação de Felipe, visto que, como disse em todo o vídeo, sempre gosto de jogar para vocês uma frase em latim, se encaixou muito bem. Obrigado, amigo. E agora sim, sem mais demoras, vamos direto à história de hoje. A nossa jornada nos leva a um tempo onde os ecos da rebelião ainda ressoam sob as pedras da Via Ápia. Nada de mármore branco, nada de domus luxuosos e nada de glória imutável. Hoje vamos além das lendas de generais e imperadores. Vamos desenterrar uma história que fez os alicerces de Roma tremerem de puro medo. A história de um homem que, pelo rigor da lei, não era sequer um homem, era apenas uma ferramenta, um objeto. Ele era o inimigo que dormia dentro de casa. Um nome que fazia todo romano trancarem as portas e os senadores sussurrarem nos corredores do fórum. Spartacus. Não vamos analisar hoje toda a sua trajetória desde as montanhas da Trácia até as areias da arena. Guardaremos esse épico para um encontro
futuro. Hoje o nosso mergulho é exclusivo e profundo. Vamos olhar para o abismo dos seus instantes finais. Vamos entender como aquela pequena faísca em Capua se tornou um incêndio que ameaçou consumir a Itália. E como Roma, em seu desespero absoluto, viu-se forçada a recorrer ao homem que todos odiavam, mas de quem todos, sem exceção, precisavam: Marco Licínio Crasso. A rivolta di Spartaco non è apenas un capitolo da storia romana, è un evento che perfurò o tempo para se instalar no nosso imaginário coletivo. Entre filmes, vários filmes, lendas, literatura, livros, a figura desse gladiador tornou-se um símbolo absoluto no mundo todo. Mas tenham cuidado. A história real é muito mais complexa e fascinante do que o cinema hollywoodiano nos mostra. Muitos se perguntam como um único homem, do dia para a noite, conseguiu arrastar dezenas de milhares de homens e colocar Roma de joelhos. A verdade é que a história não dá saltos. Não foi um estalo momentâneo. A Terceira Guerra Servil não nasceu de um impulso de um único dia. Portanto, para entender Espartaco, precisamos antes olhar para a força da República Romana. A Caput Mundi, naquele período, estava em um ciclo frenético de conquistas em vasta escala e cada vitória trazia para o cenário um espólio humano colossal. Estamos falando de mercados de escravos onde, em um único dia, 10 ou 15 mil seres humanos eram vendidos como gado, uma engrenagem gigantesca de tráfico de gente. Mas aqui reside o erro fatal de Roma. Ao escravizar nações inteiras, eles trouxeram para dentro de casa grupos que falavam a mesma língua, adoravam os mesmos deuses e compartilhavam as mesmas dores. Eles não eram apenas indivíduos isolados, eram comunidades feridas que começavam a se reconhecer no olhar do outro. O rastilho de pólvora estava pronto e Espartaco foi apenas a centelha. Neste documentário, portanto, vamos mergulhar nos detalhes dessa Terceira Guerra Servil e entender como a maior potência do mundo antigo quase foi derrubada por aqueles que ela mesma tão desprezava. Agora, antes de passar ao próximo capítulo, para quem tiver interesse em uma pesquisa mais profunda ainda, deixo a seguir uma lista dos autores que escreveram detalhadamente esta história, o livro e relativos capítulos. Todos eles vão aparecer na sua frente para quem quer marcar, é à vossa disposição.
A atmosfera que se respirava em Roma entre os anos 73 e 71 a.C. era essa. Ela já dominava as superfícies de imensos territórios, dominava todo o Mare Nostrum, mas por dentro estava oca de medo. O inimigo não está mais nas fronteiras. Ele dorme dentro de casa, serve a mesa, cuida das crianças e cultiva o trigo. O inimigo é o escravo. Houve um tempo em que o nome de um único homem fazia as matronas romanas trancarem suas portas e os senadores falarem com voz baixa nos corredores do fórum. Esse nome não pertencia a um rei estrangeiro ou a um general cartaginês. Pertencia a um homem que, por lei, não era um homem. Era só uma ferramenta que tinha voz, pronta para obedecer a qualquer ordem solicitada. Espartaco. Plutarco e Apiano diziam que ele era um trácio, uma antiga região que hoje corresponde à Bulgária, com linhagem real, mas também era descrito como talvez um soldado desertor. Capturado pelo exército romano, foi levado para Roma, junto com sua esposa. De excelente olheiro, Cneo Cornélio Lentulus Batiato estava participando a um leilão de pessoas e percebeu em um dos escravos o que ele precisava: músculos e habilidades. Ele era um rico lanista, ou seja, um rico dono de uma escola de gladiadores comprou ele e esposa e os levou na sua cidade, em Capua. Como muitos romanos, Lentulus também tinha um enorme respeito pela história da cidade guerreira de Esparta. Por isso parece que chamou aquele escravo com o apelido de Espartaco. Nós não sabemos o verdadeiro nome dele. E foi no 73 a.C., na famosíssima escola de gladiadores de Capua, uma rica cidade romana situada na região da Campânia, aproximadamente 200 quilômetros ao sul de Roma, que o mito nasceu. Capua não era apenas uma rica cidade. Era uma das principais produções do entretenimento sangrento de Roma. Naquela época, um pouco antes da revolta de Espartaco, este lugar era considerato centro de excelência absoluto pelo treinamento de gladiadores. O Ludus, a escola de Lentulus, era considerada a melhor do mundo conhecido. De fato, não era apenas uma escola de soldados treinados para lutar e morrer, mas era uma verdadeira fábrica de atletas de elite. O nível de treinamento, a dieta e a disciplina que tinham por lá eram superiores aos Ludus de Roma daquele período. Escolas, aliás, que na capital estavam começando a chegar. Capua era uma cidade extremamente rica e com um clima bem favorável, e o seu anfiteatro era um dos maiores e mais luxuosos. Tudo em tufo, travertino e alguma parte de mármore era dotado de um pré-anfiteatro onde os gladiadores aqueciam e passagens subterrâneas para acessar depois no coração do anfiteatro onde tinham as lutas. O de Pompeia, que chegou 1 ou 2 anos depois do fim da Terceira Guerra Servil, era menor, mas, segundo crônicas da época, era mais elegante e confortável para os espectadores. Mesmo feito de pedra vulcânica local, tufo, e calcário, que seria o travertino, o muro que separava a arena do público, o pódium, era decorado com pinturas vibrantes de cenas de caça e combates de gladiadores. A parte externa também era decorada com cores de tons avermelhados. Era o mármore dos pobres, ou melhor dizendo, uma decoração prática para uma cidade decisamente comercial. O Coliseu, no entanto, ninguém imaginava a possibilidade que um dia, um século e meio depois, aproximadamente, iria chegar algo daquele tamanho, e tudo coberto de mármore. Mas voltemos a Capua. A cidade atraía os maiores investidores e olheiros de gladiadores do mundo romano.
Como já disse, naquele período repubblicano, as escolas de Roma ainda estavam em desenvolvimento ou eram mais voltadas para o entretenimento político imediato, lá na escola mesmo, com tanto de apostas e pequenos comércios nas imediações. Capua, por outro lado, tinha uma tradição antiga. Os próprios romanos, os mais ricos, logicamente, quando queriam o melhor material para seus jogos particulares, recorriam aos lanistas, os donos das escolas, os lanistas da região da Campania. Mas, em Capua, o belo sol do sul da península não trazia alegria para todos. Para os homens de Lentulus Batiatus, apenas iluminava o pó da arena onde, todos os dias, eles aprendem a morrer com elegância. Mas vejam só a ironia. Lentulus é um empresário, ele quer o lucro, ele quer a perfeição técnica de cada um deles. Ele comete o erro clássico de todo opressor, transformar escravos em poderosos especialistas na arte da guerra. Em julho do 73 a.C., dentro do Ludus de Lentulus, o clima é de uma panela de pressão. Os gladiadores viviam quase como prisioneiros de segurança máxima. Espartaco, que já sentiu o peso da armadura romana no passado, não é um bruto. Ele é um observador. Ele olha para os seus companheiros, gauleses, germanos, trácios como ele, homens que se odeiam fora dali, e percebe que a única coisa que os une não é o ódio pelo vizinho da cela, mas é o ódio de quem segura a chave daquela jaula. A cena não acontece no campo de treinamento, como seria mais fácil imaginar, e diante dos guardas armados. Absolutamente não. Ela acontece no lugar mais improvável e doméstico, a cozinha. Imaginem esses gigantes, essas máquinas de matar, cercados por bacias de cerâmicas, copos, talheres e sacos de grãos. Espartaco fala baixo, com aquela calma terrível de quem já aceitou a própria morte. Ele não promete o reino dos céus. Ele aponta para os espetos de ferro e as facas de açougueiro que brilham sobre as mesas de madeira daquela cozinha. Ele pergunta a todos: por que derramar nosso sangue para o deleite de uma plateia que nos despreza, e que adora ver o nosso sangue, se podemos derramá-lo uma última vez para que nossos filhos não nasçam em correntes? Não há um grande discurso de liberdade filosoficar, apenas o pragmatismo do desespero. 70 homens trocam olhares. O silêncio do pátio é a última paz que terão, antes do ferro e do sangue mancharem o chão. Eles sabem que, ao cruzar aquela porta com facas de cozinha nas mãos, o Império Romano, essa máquina burocrática e militar invencível, será rapidamente acordado por um soco no estômago, mas que tão rápido também se recuperará. Mas esse soco no estômago será a ferida que Roma jamais sentiu. O cheiro de pão assado se mistura ao suor da pele. O vapor das panelas esconde o brilho das facas.
E assim, no meio do vapor das panelas e do cheiro de pão assado, começa a maior ferida que a República Romana já sentiu em seu próprio solo. A ferida está aberta, o Império acordou. As armas de combate dos gladiadores, as espadas, gládios na maioria, os tridentes, os pujos, os escudos pesados, ficavam trancadas sob guarda rigorosa em um arsenal. No entanto, a cozinha era um dos poucos lugares onde o acesso a objetos cortantes era inevitável para o funcionamento da casa. Cerca de 200 gladiadores, a maioria trácios e gauleses, decidiram que, se era para morrer, que fosse sob o sol da liberdade e não para uma plateia romana divertindo-se com a vida deles. Mas, quando planejaram a fuga, eles foram traídos e o plano vazou. Dos 200 previstos, 70 escravos, percebendo que seriam mortos se ficassem parados, invadiram a cozinha. Aí começaram a agarrar o que estava disponível. Espetos longos de carne, pontiagudos e feitos de ferro. Grandes facas de açougueiro usadas para retalhar carcaças de animais, qualquer cutelo e machadinhas da cozinha. Com esses utensílios domésticos, eles enfrentaram os guardas armados na saída da escola. Eles não venceram pela superioridade do equipamento, mas pela técnica de combate superior e pelo puro terror de quem não tem mais nada a perder. Podemos afirmar que Roma, a senhora do mundo, foi colocada de joelhos por homens que começaram sua jornada de liberdade empunhando só utensílios de cozinha. Ao saírem de Capua, a primeira coisa que fizeram foi interceptar uma carroça que levava armas de gladiadores para outra cidade. Eles jogaram fora os espetos e facas e pegaram as armas de verdade. Foi o momento em que deixaram de ser cozinheiros improvisados para se tornarem o núcleo do exército que assombraria o Senado romano. Criscio e Enomao, dois gladiadores gauleses, representavam duas fações diferentes daquela de Espartaco dentro do exército rebelde. Queria evidenciar Criscio porque o encontraremos novamente em outros momentos importantes dessa história. Enomao morreu poucos dias depois da fuga em um pequeno embate com os romanos. Assim nem conseguiu chegar por volta do Vesúvio, que era o primeiro lugar estabelecido por eles como base. Os homens que seguiam Enomao acabaram se dividindo entre Criscio e Espartaco. De qualquer forma, o nosso Espartaco é o que mais se destaca no grupo. Ele não era apenas um bruto de arena, um selvagem, um bárbaro. As fontes sugerem que era um homem de inteligência superior e cultura refinada para um escravo. Espartaco tinha servido como auxiliar no exército romano antes de ser desertor e posteriormente escravizado. Ele conhecia os rituais, as palavras e a psicologia romana. Ele conhecia a máquina da guerra por dentro. Sabia como os generais pensavam, como as legiões se moviam
e, crucialmente, como explorar as eventuais falhas dos romanos. O mundo romano não funcionava apenas com leis escritas, mas com um código de honra chamado fides, que era lealdade e confiança. Segundo Espartaco, a fides foi quebrada por Roma, e na sua cabeça Roma era a traidora. Ele sentia que tinha cumprido sua parte como soldado, mas Roma, em vez de tratá-lo com a dignidade devida a um guerreiro, mesmo que vencido, o transformou em um objeto de entretenimento. Para um homem como Espartaco, o chicote de treinador de gladiadores não feria apenas a pele, feria a memória do tempo em que ele era um soldado respeitado. Ele não odiava Roma apenas por ser escravo. Ele a odiava porque Roma tinha rasgado o contrato de respeito que existia entre o guerreiro e o Estado. Ele, portanto, tinha o rancor de um ex-sócio enganado e usou esse sentimento de injustiça sofrida para convencer outros que Roma não era invencível, mas sim uma entidade hipócrita que precisava ser punida. Naquela época, a origem contava muito, e ser um trácio com experiência de comando dava a ele uma ascendência natural sobre os outros fugitivos, um verdadeiro carisma de líder. A esposa de Espartaco, que era uma profetisa trácia, como já sabemos, foi comprada em Roma junto com o marido e estava com Espartaco na escola de gladiadores. Plutarco nos conta que certa noite uma serpente se enrolou nos cabelos do gladiador enquanto ele dormia. A sua companheira, que assistiu totalmente à cena, teria interpretado como um presságio de uma grande fortuna, ou, segundo uma outra interpretação do texto do historiador grego, de uma grande desgraça, de uma grande catástrofe. Mas, quando Espartaco foi informado por ela no dia seguinte dessa visão, deu a ele uma aura messiânica. Ele interpretou a visão de sua mulher como positiva, sentindo-se assim sob a proteção de uma luz divina. Esta convicção envolveu totalmente os seus soldados também. E a partir daí, para todos eles, se tornou um salvador, um iluminado, o escolhido dos deuses para humilhar e derrotar Roma. No entanto, Criscio, que nessa altura já podemos defini-lo como ex-braço direito do líder trácio, não estava gostando tanto assim desse destaque imperioso que Espartaco estava tendo com os homens dele e, pior ainda, também com uma boa parte dos seus. Utilizo um termo que naquela época ainda não era conhecido: seguidores. Mesmo assim, sem extrema harmonia em casa e com apenas 70 homens no começo, os nossos gladiadores deram início ao que se tornaria o maior pesadelo da República Romana, a Terceira Guerra Servil. Em poucos meses, aquela que era uma pequena faísca tornou-se um incêndio que consumiu uma grande parte da Península Itálica. Entre julho 73 e a primavera de 72 a.C., nas proximidades do Vesúvio, Espartaco já não comandava mais uma pequena gangue de fugitivos, mas sim um exército que as fontes estimam entre 10 e 20 mil pessoas. O acampamento rebelde
Era um caldeirão vibrante de culturas, línguas e origens diferentes, todos unidos por um desejo comum: a liberdade. Ele liderava uma horda de almas desesperadas divididas entre trácios, gauleses, germânicos, camponeses e pastores locais, escravos dos campos. Todos eles juntos derrotaram, uma após outra, as soberbas legiões enviadas por Roma. As notícias das vitórias de Espartaco sobre os exércitos romanos espalhavam-se como pólvora, atraindo milhares de escravos, gladiadores, desertores e todos os excluídos da sociedade. O exército rebelde continuava crescendo. E como Roma reagiu? Para variar, na base da arrogância e na convicção de invencibilidade. Gaius Claudius Glaber foi o homem que permitiu que o incêndio saísse do controle. Ele foi o rosto da arrogância romana no estágio inicial da revolta. Glaber não era um general de carreira brilhante. Era um pretor. Quando a notícia da fuga de Capua chegou ao Senado, ninguém pensou em enviar as legiões de elite. Mandaram Glaber com uma milícia apressada de 3.000 homens. Para Roma, aquilo não era uma guerra. Era uma operação policial contra criminosos comuns, latrones. Glaber fez o que qualquer manual militar romano básico sugeriria. Cercou os rebeldes no Monte Vesúvio. Ele bloqueou o único caminho de descida e sentou-se para esperar. Glaber olhava para o topo da montanha e via apenas escravos desesperados. Ele não via soldados. Ele acreditava que a fome faria o trabalho que suas espadas não queriam ter. O erro de Glaber foi um erro típico romano, de quem acredita que o inimigo joga pelas mesmas regras. Enquanto ele montava um acampamento confortável na base da montanha, Espartaco e seus homens estavam trançando ramos de videiras selvagens para fazer cordas. No meio da noite, os rebeldes desceram pelos penhascos que Glaber considerava intransponíveis. Eles não apenas fugiram, eles contornaram o monte e atacaram o acampamento romano por trás. Os soldados de Glaber, pegos em suas tendas, entraram em pânico. Foi um massacre. Glaber sobreviveu à batalha, provavelmente fugindo em desonra, mas sua reputação foi totalmente destruída. Ele foi o homem que provou aos escravos que o soldado romano, quando pego de surpresa e sem a proteção de sua formação em linha, sangra e corre como qualquer outro mortal. Glaber deu aos rebeldes algo mais precioso que armas. Deu-lhes a crença na vitória. O Senado sentiu o perigo e na primavera do ano 72 a.C. convocou personagens militares de espessura maior, ou pelo menos que se acreditava serem. Mas ambos os cônsules Lúcio Gélio Publícola e Gneu Cornélio Lentulus Clodiano foram humilhados nos campos de batalha. De fato, esses cônsules derrotados eram mais burocratas de toga do que verdadeiros líderes militares. E no campo de batalha, quase tudo deu errado para eles. Do outro lado, sob a superfície da aparente unidade entre os escravos, correntes de divergência já começavam a se formar no final do ano 73 a.C. No centro dessa tensão, ou dessas tensões, os dois homens, antes companheiros de luta, viam o futuro da revolta de maneiras fundamentalmente opostas. Espartaco, o líder carismático de origem trácia, tinha como objetivo levar o seu exército para o norte através dos Alpes para que os ex-escravos pudessem retornar às suas terras natais, na Gália, Germânia e Trácia, vivendo livres do jugo romano. Criscio, no entanto, ou ao contrário, possuía uma visão mais imediatista e agressiva. Para ele, a revolta era uma oportunidade de ouro para se vingar de Roma,
saqueando as ricas vilas da Península Italiana e desafiando o poder di Roma in seu próprio território. Ele não queria fugir, ele queria lutar e se banhar no sangue de seus antigos opressores. A tensão entre as duas fações atingiu o ponto de ruptura in un consiglio di guerra tenso e accalorato. Con un gesto decisivo, Criscio separò-se di Spartaco, levando consigo cerca di 30.000 homens, a maioria deles de origem gaulesa e germânica, que compartilhavam de sua visão. A cena foi um momento de profunda tristeza e presságio sombrio. Antigos companheiros de armas se olhavam com olhares que misturavam despedida, arrependimento e a certeza de que caminhos diferentes raramente se encontravam novamente naquelas circunstâncias. Espartaco, com um olhar de tristeza e preocupação, viu Criscio e seus seguidores marcharem em direção ao sul, para as ricas terras da Apulia. Ele sabia que a divisão iria enfraquecer o exército e que Roma, ciente dessa fragmentação, não perderia tempo em aproveitar a oportunidade. E, de fato, esta separação foi fatal para todos os rebeldes. A tragédia se aproxima, e o desfecho desse embate você testemunhará em breve na segunda e conclusiva parte desta saga.